sobre a questão da atitude do time em campo desde o começo, independente do Remo ter perdido o jogador logo no começo, o jogo já era mais do Náutico, você já estava no campo de ataque. E em específico, falar um pouco dessa estreia do Renato Alves. E daí puxa um outro assunto. A importância desses jogadores que estão chegando para dar a cara do Mazola ao time do Náutico. Bom, boa noite a todos. Antes de qualquer tipo de resposta da sua pergunta, eu queria agradecer muito a presença do torcedor hoje aqui, o comportamento e atitude do torcedor do Náutico. E sinceramente não me decepcionou. Eu esperava mesmo isso. Vieram 6.000 e poucos torcedores, mas eu tenho certeza que para a próxima partida aqui, os aflitos vai estar com mais gente ainda. Agradecer esse pessoal que veio. Nós sabemos de tudo que aconteceu nessa semana, né? E eu fiz questão de pedir um voto de confiança para o torcedor do Náutico. E eu acho que para um sábado à tarde, né, mais ou menos final de mês, eu acho que até tinha uma boa moldura humana. Então começo por aí, agradecer o torcedor que veio e com certeza o torcedor que fez um pensamento positivo para a gente fora dos aflitos. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir nossos objetivos. Em relação ao jogo, a situação do Remo, como você bem mesmo falou, independente de ter sido um jogador expulso, né, eu acho que o Náutico fez um jogo muito consistente. Mesmo quando estava 11 contra 11, o Náutico estava muito consistente no jogo. E durante essa semana toda a gente tinha certeza da evolução da equipe, né? Como eu bem falei antes da partida, né? Que eu gosto de falar antes, depois fica muito fácil, né? É um time novo. É um time novo. O pessoal chegando, um chegou do Avaí, o outro chegou do Remo, o outro chegou do Água Santa, o outro chegou do Vitória da Bahia, o outro chegou... Não é do dia para a noite que a gente vai colocar todo mundo na sintonia dos que cá estavam, né? Então, eu acho que foi nesse sentido também que eu comentei alguma coisa essa semana para apaziguar um pouco os ânimos, né? Principalmente dos pessimistas, né? E daquelas pessoas que insistem ainda em fazer críticas a mim, não ao meu time. Então eu acho que é um voto de confiança que o Náutico precisa ter, a torcida do Náutico precisa ter, em relação ao profissional que cá está. Eu tenho provas dadas nessa divisão e tenho provas dadas como treinador. Então no mínimo que eu mereço é respeito. No mínimo que eu mereço é respeito. E eu tenho certeza que o torcedor do Náutico vai abraçar a equipe e vai me abraçar também. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Em relação a Renato, não tenho mais nada para falar de Renato, né? Eu não gosto, você é testemunha disso, Antônio, eu não sou muito de ficar individualizando. Mas o Renato não veio para o Náutico agora porque foi dispensado do Remo. Eu solicitei a contratação do Renato quando ele era titular do Remo na final do Campeonato Paraense. Logo que eu aqui cheguei. Porque o Renato, se eu tivesse ido trabalhar, se eu tivesse trabalhado no começo do ano, o Renato seria um dos meus pedidos de contratação. Eu o conheço faz tempo. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. Tem uma característica que agrada muito, mesmo não estando nem 50% da sua forma física, né? Ficou 45 dias sem jogar, um tempo afastado dos treinamentos. A gente tem certeza que ele vai render muito mais e vai nos ajudar demais nessa caminhada. Um cara que tem acesso de B para A, foi uma das principais contratações do Remo no ano, né? Então eu tenho certeza que o Renato vai agregar muito o nosso meio campo, né? E qual é a outra? Eu puxei do Renato a importância desses caras para dar a cara do Mazola. Não, a gente, desde que a gente chegou aqui, a gente está falando nessas situações. Que nós íamos no mercado. O lance foi o seguinte, e vocês são testemunha disso, quando eu falei. Eu não sou treinador para chegar no clube e mandar 10, 12 embora e trazer 10, 12. Eu entendo a situação do clube.
o que a gente fez? A gente procurou ser justo com os atletas que cá estavam, que estavam sendo massacrados quando eu cheguei aqui, certo? A gente procurou ser justo com os caras, dar oportunidade para eles tentarem reverter a situação, entendeu? E lógico que nem todos a gente conseguiu enquadrar no nosso modelo de trabalho, na nossa filosofia de jogo. Isso é humanamente impossível, certo? Então, a gente já tinha solicitado essas contratações, faltavam alguns jogadores na grade, né? Então, foi tudo muito bem planejado. Eu não caí aqui de paraquedas não, meu irmão. E eu trabalho para o clube, eu não trabalho para outro tipo de situação. Eu trabalho para o clube e eu sei da situação do Náutico e foi um pedido da diretoria para mim isso aí. A partir do momento, né, que o atleta não enquadrou com a ala, não enquadrou comigo, aí nós vamos ter que dispensar, até porque nós já estamos com 33 jogadores de linha no treinamento. Para um campeonato de Série C é muita coisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mazola. Parabéns pela vitória. Eu tinha observado que o Náutico, fora o jogo contra o ABC, tinha muitas dificuldades de ter objetividade desde o minuto inicial. Nessa partida, eu percebi que isso se caracterizou. O Náutico teve objetividade e, como você bem falou, foi claramente com intensidade a partida. Eu queria que, taticamente, você me falasse o que você achou que teve de mudança dessas partidas até que teve recentemente, esses 2 jogos fora de casa. O Náutico conseguiu marcar, mas aí já não estava conseguindo mais sair com a vitória. Então, o que fez a diferença para ter essa objetividade no primeiro tempo? A sequência do trabalho foi fundamental e será fundamental, né? Não é também porque a gente ganhou um jogo que também está tudo certo, está tudo maravilhoso. Nós temos muito que evoluir aí, né, como equipe, como grupo, muito, né? Eu discordo de você um pouquinho. No jogo da Ferroviária a gente não entrou mal no jogo não, é que a bola não entrou. Já no jogo do Volta Redonda eu concordo com você, entramos muito mal, muito apáticos e aí sim é lógico que as cobranças aconteceram, né? Nada justificava aquela apatia nossa em Volta Redonda no começo do jogo, nada justificava aquilo, não houve problema nenhum, a viagem foi tranquila, a preleção foi excelente, o treino durante a semana também tinha sido, então nada justificava aquela apatia do jogo do Volta Redonda. E depois que a gente tomou os gols, aí a equipe começou a jogar, aí a equipe começou a deslanchar, vamos dizer assim. Essa situação não é fácil se adaptar ao jeito que a gente trabalha e ao jeito que a gente gosta de jogar. Então, vai ter ainda algumas oscilações. A gente espera que não tão grande como aconteceu em Araraquara e em Volta Redonda, mas vai ter, porque é a formação de um outro time, de uma outra forma de jogar, de uma outra metodologia de trabalho. Isso vai ter, nós vamos pagar um preço por isso. Tomara que não seja com os resultados tão negativos como foram em Araraquara e em Volta Redonda. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Eu sei que o assunto é chato, mas seria muito bom que o senhor falasse, porque até na rádio, no programa quinta-feira, se falou que o elenco estava rachado, porque o senhor tinha colocado alguns destaques do Pernambucano no banco, inclusive o Marco Antônio hoje não começou a partida, mas o Renato deu conta do recado. Então, assim, para acabar de vez, não tem racha nenhum e a equipe está centrada e vai fazer uma boa Série C, isso? Rapaz, isso é que eu fico revoltado aqui no Brasil, sabe, cara? Quando o resultado não vem, quer dizer, contra o ABC não estava rachado. O time não estava rachado contra o ABC. Aí depois perdeu 2 jogos, o time estava rachado. Já tinha problema com os caras que saíram, que foram destaque no Pernambucano, né? Que foram destaque na Copa do Nordeste, né? Se é que houve, né? Então, isso é uma coisa que me irrita demais, cara. Me irrita muito isso aí, cara.
Como é que o cara pode ter uma responsabilidade de falar um negócio desse se nem lá ele está, meu irmão? Sabe, até ontem eu estava comentando com a minha comissão técnica, irmão. Eu estou a fim de pedir autorização para a diretoria e liberar todos os treinos. Liberar todos os treinos, porque aí vai parar essa fofocaiada, esse ambiente negativo que estão tentando novamente jogar de fora para dentro. Só que aqui é casca dura de quebrar, meu camarada. Enquanto eu for treinador do Náutico, você pode ter certeza que essa negatividade aí não vai cair para dentro do vestiário, não vai cair. Pode cair no clube, diretoria, essas coisas. Dentro do meu vestiário nunca caiu. Não vai ser aqui que vai cair. Pode ficar tranquilo em relação a isso. E eu faço uma promessa para vocês. Na reunião de segunda-feira com a minha diretoria, eu vou pedir para liberar todos os treinos do Náutico. Porque a gente fecha o treino. O adversário sabe a escalação, sabe quem está convocado, sabe quem vai jogar, quem está machucado, quem está relacionado. Então para que adianta fechar o treino? Até assim, eu vou obrigar vocês a irem lá de manhã, inclusive, porque a apresentação é 8 horas da manhã e o treino começa às 9. Mas ó, fala um pouquinho sobre o próximo jogo, né? Porque ainda está na interrogação, né? Tem essa questão do São José. Eu conversei com algumas pessoas do Sul e falou que a situação está um pouco complicada, mas o time está treinando, né? Está se preparando para esse jogo. Caso esse jogo não aconteça, e é no dia 3 de junho, na segunda-feira, 8 horas da noite, na sua visão, é ruim para o time? Porque tem um intervalo aí, né? Uma vitória hoje, venceu a equipe do Remo por 4-1, aí tem esse tempo, esse ato aí de 8 dias para treinar. Caso não aconteça esse jogo, aí você ganha mais uma semana, mas querendo ou não, você tem uma quebra aí nesse meio, porque não tem um jogo. Como é que você vê essa questão dessa interrogação, dessa dúvida, apesar que a equipe do São José está treinando, está se preparando para esse jogo? Nesse momento, nós não podemos ser egoístas e individualistas, né? É um problema muito grave que aconteceu lá, muito grave. Então nós temos que deixar na mão das pessoas que estão mais próximas de lá. Essa informação que você tem, nós também temos, que o Ipiranga não parou, o Caxias não parou, o São José não parou, que o estádio do São José não encheu, como a Arena do Grêmio, como o Beira-Rio encheu, do São José não. Vamos aguardar, não vamos sofrer por antecipação. Vamos aguardar, ver qual vai ser a decisão da CBF, né? Os clubes já votaram em maioria, então isso eu acho que é um prenúncio. A Série A volta, isso eu acho que é um prenúncio que vão acontecer os jogos. E eu vou dar minha opinião agora, pelo amor de Deus, hein? Eu vou dar minha opinião agora. O futebol sempre foi e sempre vai ser a grande alegria do povo brasileiro, ou de extravasar, né? Ou de curar as grandes decepções que a vida nos dá no dia a dia. Então, a minha opinião é que a volta do futebol para o povo gaúcho vai fazer bem no aspecto mental do povo gaúcho, certo? Agora precisamos ver se vai ter condições. Pô, eu estava vendo a logística aí que a Palace mandou para a gente. Nós vamos ter que sair daqui na sexta-feira para jogar na segunda noite. Nós vamos ter que ir para Chapecó, descer de ônibus para Chapecó, para Porto Alegre. Vai vendo a logística, o custo disso, né? E depois o pessoal de lá sair de lá, né? Sair de lá também. Então tudo isso vamos deixar na mão das pessoas que estão mais bem informadas, mais capacitadas para decidir. Não vamos sofrer por antecipação. Boa noite, Marcelo. Voltando a falar sobre o desempenho do time em campo e fazendo um pouco de um preâmbulo, né, para a pergunta, segue ser uma competição bem competitiva. O nível é praticamente igual. Difícil a gente até ver uma equipe disparando, fazendo grandes apresentações, que pode até amassar um adversário. Uma competição como essa é um pouco difícil, mas hoje vimos o Náutico bem diferente das duas últimas apresentações, com um nível maior de competitividade, uma arrumação muito bem feita por você pelo time, o time se empenhando muito bem. Eu queria que você
a avaliação do jogo que você já fez, mas o que é que você vai atacar em alguns pontos que você ainda observou no jogo de hoje que podem ser corrigidos no Náutico daqui para frente? Nós temos que evoluir muito ainda, e eu acho que esse plantel, agora com o reforço do pessoal que está chegando aí, eu acho que esse plantel tem condições de evoluir muito ainda com a sequência do trabalho. Já vimos muitos automatismos acontecerem que a gente está trabalhando, e principalmente o nosso grande, no meu modo de entender, que era o grande problema da nossa equipe, que quando eu cheguei aqui todo mundo falando que o problema era o ataque, e no nosso modo de entender o grande problema nós estávamos nos encontrando no meio campo, e tentar fazer com que essa nova formatação do meio campo nosso se conheça o mais rapidamente possível, né? E a gente possa agregá-los junto com o pessoal que aqui estava, né? Que vai continuar, para que a gente resolva esse problema no meio campo nosso. Isso eu acho que ainda nós temos muito trabalho pela frente, Na parte defensiva, acho que estamos estabilizando com a chegada do Irã, com a melhor forma do Vaz, com a recuperação do Joécio, que está fazendo um trabalho individualizado. Eu acho que nós temos tudo, vamos dizer assim, para evoluir muito mais ainda do que aconteceu hoje aqui nos Aflitos. Mas, ó, aqui atrás, boa noite. Queria que você falasse sobre a saída do Wagner, no último jogo dele hoje, o quanto que pesa nesse momento da competição, o que tu falou para ele, como é que ele chegou para falar com o Mazola, como é que foi essa conversa, essa despedida aí entre treinador e goleiro? Eu logo que cheguei aqui, eu nunca trabalhei com o Wagner, né? Mas eu trabalhei num clube que o Wagner é ídolo, né? O Wagner tem muita moral no Ituano, é ídolo, campeão paulista com o Ituano, né? E eu logo que cheguei, o treinador de goleiro do Wagner, do Ituano, que inclusive estava aqui no Retrô, o Ferreirinha, falou para mim, mas conte com um cara homem. E a partir daí, eu me aproximei dele, né? Ele mora em Jundiaí, próximo de Campinas e tal. E a gente sempre trocou muita ideia, porque assim como ele tem 3, eu tenho 5 cirurgias no joelho. O Wagner tem 3, eu tenho 5. Então a gente sempre trocou muita ideia, conversamos bastante. Ele foi um cara muito dedicado no trabalho e era um cara que tinha uma influência muito grande, tem uma influência muito grande no vestiário do Náutico, certo? E essa semana ele me procurou e procurou o treinador de goleiro, Gilberto, procurou a diretoria, falando que ele não estava se sentindo bem. Os problemas no joelho estão agravando, ele está, vamos dizer assim, muito chateado com essa situação. Ele está chegando no final de carreira, apesar que ele não tem problema financeiro nenhum, graças a Deus, cara cabeça boa, família, tudo, mas ele estava muito chateado de estar sentindo as dores que ele está sentindo, de não estar podendo trabalhar como ele gostaria e que a cabeça dele não estava legal, a cabeça dele não estava boa. Então, a partir daí, você tem que pensar no ser humano, esquece o atleta. Você tem que pensar no ser humano, né? E tentar apoiá-lo, tentar ajudá-lo. Não houve em momento algum nenhuma imposição a ele, né? Só que agora encontramos, isso vai nos gerar um problema sério, porque nós estávamos atrás de um goleiro apenas. Hoje o Náutico precisa contratar 2 goleiros, né? Então a janela da Série B fechada, né? Nós não vamos trazer por trazer, não é qualquer um que vai vir para cá, tem que ter o perfil que nós traçamos quando aqui chegamos. Então vai ter um problema sério para o Náutico, mas em primeiro lugar está o ser humano, e vamos torcer para que ele pelo menos possa levar uma vida legal e possa ter saúde,
né, daqui para frente, e que a cabeça dele se ajeite.